Olá pessoal, aqui é o Anderson e é o seguinte, a partir dos 10 minutos do vídeo anterior, existe alguma incoerência que eu gravei no vídeo, né, falando assim, e aí eu quero retificar ela, né, tornar ela correta, né. A partir dos 10 minutos tem a questão da obediência de Jesus ao Pai e tal, né, eu falo isso, aí eu percebi assim que de fato tinha umas incoerências, por quê? Porque uns tempo antes de gravar o vídeo, eu li um texto, né? Texto, o texto é correto e tal. O que não é correto foi a minha interpretação do texto, porque eu lembrava de partes do texto, mas no momento todas aquelas partes se confundiram e eu acabei falando coisas que não são coerentes. Então eu fiz aqui todo um escrito aqui com os parágrafos do catecismo, né? Tá aqui o catecismo, todos os parágrafos do catecismo que eu julguei assim que poderiam esclarecer o fato, né? E eu vou começar a lê-los aqui assim, né? Eu pauso o vídeo e vou falando para ser rápido, né? Então, já aqui, ó, do parágrafo 599, ó. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso em um conjunto infeliz de circunstâncias. Isso que eu dei a entender no vídeo, né, anterior. Tá, não foi um conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Daí tá, né? Ó, esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Isto eles levaram sobre si certa culpa, né? Certa culpa. Deixa eu achar aqui no outro parágrafo, onde é que tá? Vou pausar aqui para me achar, peraí. Aqui, ó. Ó, levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus manifestada nos relatos evangélicos e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, né? Isso aqui não é que o pecado passou ao povo judeu, né? Aí mais para frente aqui assim, ó, ele diz aqui, ó, o ponto conectado então é que, né, os executores, né, os que tomaram a decisão têm pecados perante Deus, né, que só Deus conhece, né? Os pecados pessoais, eles não foram passivos, né? Eles têm uma culpa, né? Então, os executores, né, ah, conforme cada um tem sua culpa, né? Uma pessoal, culpa pessoal, né? Cada um dos executores aqui, ó. Para, aqui está continuando assim, né? Ó, para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade, né? Isso é humanamente não tem como descrever por palavras, né? Ó, ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça, né? Por isso que cada um tem a culpa, né, pessoal? Judas, o Sinédrio, quem mais aqui que diz? E Pilatos, Judas, o Sinédrio e Pilatos. Sinédrio era o conselho lá dos anciãos, dos líderes os líderes lá, né? O Sinédrio. O Sinédrio é, digamos assim, o tribunal. Né? Então, Judas, o tribunal e Pilatos, cada um tem sua própria culpa e pecado que só Deus sabe qual que é, né? Aliás, só Deus julga, né? Só Deus sabe qual que é. Tem também aqui, ó, Lucas 24, né? Do 25 ao 27 aqui, ó. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardo de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. No caso aqui, esta passagem é dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, né, é um episódio que acontece depois da ressurreição. Então aqui Jesus, né, encontra os discípulos de Emaús e explica que
o que ele deveria passar, né? O que ele deveria sofrer. Ainda em Lucas 24, né, ó, no versículo 44, depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, né, a escritura já dizia já que Jesus deveria sofrer, né? E aqui tem-se o parágrafo 475 também, né, do Catecismo, a vontade humana de Cristo. Paralelamente, a Igreja, no Sexto Concílio Ecumênico, confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. Ou seja, né? Jesus já existindo antes dos tempos, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, né? A segunda pessoa da Trindade, Jesus já existindo, ele mesmo tinha definido como que seria a salvação, a redenção da humanidade. Então eu continuo aqui assim, ó. A, a vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. Por fim, né, o parágrafo 2826, ó. Pela oração podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não pela força das palavras, mas pondo em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é isso, né, pessoal? Espero que tenha esclarecido aí os pontos que eu achei que não tava, né? Que não tava de acordo aí. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir e até a próxima.